Então, dependendo de como é a configuração na sua igreja, você vai precisar de um amplificador. E o que que o amplificador faz? Ele recebe os sinais do mixer e amplifica, um amplificador de potência. Então, ele amplifica a potência antes de enviar para caixas passivas. Isso é importante, ele envia para caixas passivas. Importante observar o casamento de impedância entre amplificadores e caixas de som, aí já falando da saída dos amplificadores. Então, o sinal vai entrar pela mesa de som e vai sair para as caixas de som. Então, entrou, veio da mesa de som, entrou, nós vamos mostrar mais à frente, e o sinal vai sair para caixas de som. Vamos mostrar aqui um amplificador de maneira bem superficial. Então, nós temos aqui um exemplo da parte traseira de um amplificador, né, que é comum também nas nossas igrejas, e que a gente tem que ter cuidado na hora de trabalhar com amplificadores, né? Como eu falei, eu não vou detalhar isso agora, vai ficar para uma próxima aula, mas vejam esta observação que foi retirada do manual do aparelho, né? Nós temos aqui as entradas, então você vai entrar com um sinal aqui, ele chama de canal B e canal A, que a gente pode dividir nas igrejas. Então eu posso, por exemplo, ver na minha mesa de som o sinal do L, eu jogo aqui, e o sinal do R eu jogo aqui, ou o contrário, enfim, isso aí fica de cada um. Então o sinal ele vai entrar por esses canais aqui em cima e ele vai sair por esses canais aqui embaixo, tá? Este aparelho foi projetado para trabalhar com uma impedância mínima de 4 ohms. Por isso, jamais ligue caixas de som ou alto-falante com impedância inferior. Então, daí aquilo que eu falei sobre casamento de impedância. Normalmente vem escrito aqui atrás qual é a impedância de saída e você tem que trabalhar respeitando a impedância mínima do equipamento para que você não queime as saídas dos seus amplificadores. O que acontece muito nas nossas igrejas é justamente isso. As pessoas acabam não respeitando essa impedância e ligam equipamentos com impedância inferior ao suportado. Isso vai causar queima ou da sua caixa de som ou do seu canal. Normalmente o canal é o primeiro a sofrer aqui, tá? No amplificador. Só utilize as duas saídas quando as caixas forem de 8 ohms. Se as caixas tiverem 4 ohms, utilize apenas uma saída. Então isso aqui é uma orientação do fabricante quanto à utilização dessas duas saídas aqui. Observação, conecte a caixa somente com o volume do canal totalmente fechado e com o aparelho desligado. Isso aqui eu coloquei, também é tirado no manual do fabricante, e é uma observação muito importante. Toda vez que a gente for trabalhar com áudio, manipular o áudio na igreja, a gente tem que lembrar que a gente está falando de sinais elétricos, né? Sinais eletrônicos, e que a gente precisa ter esse cuidado. Sempre que a gente for conectar alguma coisa, a gente tem que abaixar o volume, ok? Lembre-se sempre disso. Conectar, preferência com o equipamento desligado ou com o volume totalmente abaixado. Aqui nós temos um outro tipo de amplificador, tá? Um amplificador classe D. E aqui nós vamos falar sobre alguns detalhes na parte da frente do amplificador. Ele tem aqui os volumes, né, onde você vai estar aumentando o volume do canal A, que pode ser L ou R, e canal B, que pode ser L ou R. Então você pode botar L aqui, R aqui, por exemplo, e aí você vai amplificar, vai girar esse botãozinho aqui, tá, para poder ter a abertura de volume, da potência. Então o sinal está chegando no amplificador e aqui você vai liberando a potência, a amplificação dele, ok? Aqui nós temos alguns LEDzinhos. Quem tem esse tipo de amplificador deve estar atento a esses LEDs aqui, porque cada um tem um significado. Então eu botei aqui, ó, o signal, né? Acende quando os sinais estão chegando ao amplificador de potência e passando por ele. Ou seja, os sinais estão chegando, como devem chegar, passando pelo amplificador e seguindo o seu caminho. Então tá aqui o sinal, vai acender no LEDzinho aqui verde. O LED vermelho Clip Limit indica que o canal está chegando a dar picos em sua potência máxima e o limiter está atuando. Esse compressor, ele tem uma proteção, ele tem um limiter, né, que ele vai estar limitando aqui os picos de áudio. E quando esse limiter, né, que é uma proteção de dentro do equipamento, está atuando para que não haja clipping, né, ou overload aqui, ele está atuando, você vai ver acendendo. Ainda está atuando, tá, ainda não tem nenhum problema. Porém, quando você tem aqui esse outro LED vermelho aqui, overload barra temp, indica a presença tanto de sobrecarga, né, que é o overload, quanto de altas temperaturas.
acionando a proteção eletrônica, que pode fazer desligar o seu equipamento, por exemplo, tá? Então, muita atenção nesses LEDs aqui. Se você começou a ver, o clipe está subindo, mas está subindo direto, está atuando o tempo todo. Então, você já fica atento com isso. Ó, o overload acendeu, aí pronto, aí você já tem um problema. Então, fique atento. O normal é que somente a luz verde aqui esteja acendendo. Começou a acender as luzinhas vermelhas, você já começa a ficar ligado nisso aí. Na parte de trás, nós temos aqui, como eu mostrei, né, no anterior, nós temos as entradas e saídas. Então, nesse caso aqui, ele é diferente. Lá no amplificador que eu mostrei na página anterior, ele tinha conectores do tipo P10, né, bananinha. Aqui não. Aqui ele tem entrada de sinal balanceada. Cabo que a gente vai usar é o XLR. Então, ele tem uma entrada XLR. E aí ele tem o IN. Eu não falei sobre isso lá no outro, né? E o send. Aí você fala, para que serve um, para que serve o outro? O in é onde você vai receber os sinais da mesa de som. Então, vai receber aqui num canal e vai receber aqui no outro canal. Então, tu tem o in aqui de um lado e o in do outro. Como eu falei, LR, você pode fazer essa distribuição. E o send, você vai ter ele para você enviar o sinal que você recebeu aqui para um outro amplificador ou para um outro caminho que você queira. Então, ele serve para ligar outros amplificadores em série. Nós temos aqui também, no caso deste amplificador, um botãozinho que vai alterar a sensibilidade de entrada, tá? Ele vai alterar aqui de acordo com o que você quer. Então, eu não vou detalhar isso também agora, não. Aqui nós temos a saída. Então, aqui nós tivemos a entrada, ou seja, o sinal vem, entra por aqui. E ele não sai por aqui não, ele vai sair por aqui, ok? Então essas daqui são as saídas dele. Notem que nós temos aqui a marcação 4/8 ohms, 4/8 ohms, que é a forma que a gente vai trabalhar com essas saídas. Novamente falando, casamento de impedância. E aí tem até uma observação aqui, ó. Se você trabalhar aqui a 4 ohms, esse amplificador, esse modelo aqui, ele vai te dar 400 watts RMS, ou seja, 200 watts por canal. Se você trabalhar aqui a 8 ohms de impedância, você vai ter 200 watts RMS, ou seja, 100 por canal. Porque se você aumentar a impedância, você reduz a potência, tá? Como eu falei, não vou detalhar isso nesse momento. Vamos deixar isso mais para frente.